que tem muito a ver com isso, ou pelo menos um pouco. Ou seja, nas transmissões da BTV têm existido algumas dualidades de critérios e podemos falar no mesmo jogo, Pedro, porque há lances em que tem dezenas de repetições e depois há outros que não há qualquer repetição, e gostava de saber a tua opinião sobre isso. Sim, nós já falamos deste tema aqui N vezes, nem sei, mas a verdade é que é a realidade que vai dando atualidade a este tema, porque continuam e só, de facto só pode causar estupefacção que este tema sobreviva. Ou seja, que o tempo passe e que nada aconteça. É uma situação inédita no mundo desenvolvido. Não sei se no Burkina Faso não há um clube que transmite os seus próprios jogos. Imagino que não, no caso em concreto. Mas digamos assim, no mundo desenvolvido, que é aquele em que nós queremos estar, no futebol e não só, não é normal que um clube tenha não só os direitos de transmissão dos seus próprios jogos, mas sobretudo, e é disso que estamos a falar, sobre a produção do jogo, a produção televisiva do jogo. Em que é que isto influencia? Qual é a relevância disto? Em primeiro lugar, a questão da percepção pública de que falávamos há pouco, ou seja, a forma como as pessoas veem através... Todos nós já vimos aqueles cartoons com metáforas de como um determinado enquadramento pode alterar a percepção sobre uma determinada história. E é um bocado isso aquilo que se passa. Nós lembramos no passado, em jogos do Benfica contra o Futebol Clube do Porto, agressões ao Alex Telles que não tinham repetições. Lembramos de tantas e tantas situações que as imagens não passavam. E desta vez voltou a acontecer no lance do primeiro gol do Benfica, sim, portanto, resultante do penalti, em que há... Aparentemente, ou pelo menos é aquilo que é dito por praticamente toda a gente, uma falta no início da jogada, que é exatamente aquilo que estamos a ver agora, a BTV decide simplesmente não mostrar nenhuma repetição deste lance. Nenhuma repetição. Ou seja, quem quer ver de uma forma mais aproximada o que se terá passado ali, vamos dizer assim desta forma, porque de facto o que se terá passado, quem quer ver de uma forma mais aproximada tem de fazer um zoom na imagem, não sei, 1080p, no que Sim, for, Pedro, já que falas disso, até para reforçar a tua ideia, gostava de lançar aqui também um momento do Duarte Gomes a comentar precisamente isso quando teve que fazer a análise na SIC deste lance. Vamos ver. Não deixa margem para qualquer dúvida. E é a única que há, não é? E é a única que há, e fomos nós que a fomos buscar e fizemos o zoom e a repetição, e apenas por uma questão de perceber deste lance, porque é deste lance que depois nasce o pontapé de penalti. E aí está, Duarte Gomes a dizer a mesma coisa que disseste, Pedro, que ele teve que usar aquela imagem, ampliar aquela imagem, porque não foi dada nenhuma repetição de lance. E isto é recorrente. Situações como esta são recorrentes. Isto aqui, como eu dizia, por um lado tem a ver com a percepção pública em relação ao que se passou ali, mas isto também tem a ver com o vídeo-árbitro. Porque se nós sabemos que o vídeo-árbitro tem acesso àquilo que se chama o clean feed, não é? As imagens... A transmissão televisiva, segundo se sabe, e pelo menos era assim, o Carlos corrigir-me-á se eu estiver errado, também está na cabine, e podemos dizer assim, o árbitro assistente de vídeo não decide de acordo com aquelas imagens. Bom, não decidirá de acordo com as imagens da BTV, mas a verdade é que elas lá estão. E se lá estão é para alguma coisa, não é? Efeito sempre. Qualquer imagem tem sempre um efeito de influenciar a tua opinião sobre o que vês. Pedro, eu vou tirar um dado novo para a mesa só para as pessoas refletirem. Curiosamente ou não, hoje tivemos um lance revertido pelo VAR pela primeira vez em que o beneficiado era Benfica, com um penalti assinalado a favor do Benfica que foi revertido. Eu lanço este desafio às pessoas. Nos jogos transmitidos pela Benfica TV, esta época, indiquem-me quantos lances revertidos foram em que o Benfica é beneficiado e acaba por ser prejudicado com a reversão e vice-versa. Se calhar esta é a primeira vez, curiosamente, em que a transmissão é feita pelo Canal 1, em que há um lance revertido, em que o Benfica foi beneficiado. Este lance acho que deixa muito a ponderar. Primeira vez que o Benfica tem um lance que é revertido é uma transmissão feita por um canal público. Mas isso se calhar tem a ver também com outra coisa. E eu aproveito para perguntar ao Carlos em relação a isso, que é em que condição é que está um árbitro assistente de vídeo que umas jornadas antes foi obrigado pelo Conselho de Arbitragem, ou obrigado, ou recomendado,
a vir a público retratar-se de um determinado erro ou suposto erro. Em que condição é que ele entra na cabine e vai ajuizar um determinado jogo? Não está automaticamente condicionado por esse passado, pelo menos por essa pressão que é feita pelo Conselho de Arbitragem? Pedro, todos nós somos homens e todos nós rapidamente percebemos o poder daquela mensagem que o Vasco Santos, eu não sei se foi coagido, se não foi coagido, se foi aconselhado, por quem. Agora, uma coisa é certa, ponham-se na posição do Vasco Santos, aliás, em jeito de, não de brincadeira, mas de desafio. Eu já disse que nós havíamos de pôr aqui neste ecrã um cronómetro, porque nós continuamos à espera porque naturalmente com aquela explicação do Sr. Vasco Santos, ou outras explicações que têm que ser feitas, nomeadamente do Bessa, do Aves aqui do jogo, pelo Porto. Curiosamente, ainda bem que Francisco falou nesse jogo do Porto Guimarães. E o apelo à memória de Francisco, isto é uma rasteira, foi ver se adivinha quem foi o vídeo-árbitro desse jogo. Não me recordo, mas eu digo tanta atenção assim a António Nobre, que conseguiu descortinar aquela pancada do Luís Dias, que eu admito que o Carlos Xista não tenha visto, ao nível da pancada que ele levou na zona da... Portanto, o vídeo-árbitro está a ser uniforme, porque efetivamente é o mesmo vídeo-árbitro que não consegue descortinar esta falta sobre o jogador do Mas conseguiu ver uma falta sobre o Vinícius. O Vinícius. Portanto, falando um bocadinho... conseguiu ver uma agressão do Vinícius sobre o guarda-redes. Exato. Francisco, e falando um bocadinho mais, se calhar de forma vincada, é isto que estamos à espera de explicações. Se o Sr. Vasco Santos explicou-nos a todo o país aquele lance, é à altura, nem que seja através da famosa Comissão das Leis de Jogo, nomeadamente encabeçada pelo Sr. João Ferreira, vir esclarecer agora, afinal, o que é que se passa e perceber porque é que nos casos os seus árbitros e vídeo-árbitros vieram a terreiro explicar o lance. Estamos a ver esse lance da agressão de Vinícius ao guarda-redes do Aves. Pois, é assim, mais do que as palavras é ver as imagens. E agora, pergunto-me eu, mas não será que este lance merecia uma explicação? Alguém vir explicar, até em defesa dos próprios árbitros, explicar, se calhar a Comissão das Leis de Jogo, normalmente eu não sei a quem é que eles respondem, se é só aos jornalistas, se é aos clubes, não sei, ainda não percebi como é que funciona a dita Comissão das Leis de Jogo. É que alguém venha explicar porque é que e volto a reiterar, nem é tentativa de agressão, porque já a tentativa de agressão era cartão vermelho. Isto é uma agressão. Não é tentativa. Sim. Para que as pessoas percebam, já a simples tentativa era cartão vermelho. Não há dúvidas. Isto é uma agressão. Aliás, temos dois momentos até já a roçar, pelo menos o primeiro, já quando ele vai bater no guarda-redes para disputar a bola, já é um comportamento ali a raiar o cartão vermelho. Depois o que se passa a seguir, e depois é assim, como diz o Francisco muito bem, dar o benefício da dúvida ao Carlos Xistra no momento em que está envolvido, eu até concebo. Agora, e onde é que estava o Sr. António Nobre? Agora, estamos nós aqui. Será que vai haver uma explicação? Será que vamos ter o episódio Vasco Santos 2? Ou foi um lance, um árbitro, uma situação isolada? E porquê é que foi isolado? Porque as pessoas querem perceber. Porquê é que, quando está em causa um eventual benefício, e digo eventual porque ninguém de forma absoluta conseguiu indicar o que é que se passou, houve necessidade de vir de forma pública esclarecer estes fatos? E porquê é que neste jogo do Benfica, que houve 3 lances decisivos para a verdade esportiva, todas, curiosamente, a favor do Benfica, houve um silêncio ensurdecedor. E todas comprometendo o VAR, e o VAR não veio fazer a devida meia-culpa e explicar o porquê de... Mas se calhar estamos a ser injustos e se calhar na próxima semana estaremos aqui a pedir desculpa, que vamos ter o esclarecimento. E eu, como homem da arbitragem, Francisco, tenho-lhe a dizer que estou perfeitamente esperançado e vou-lhes para a semana dizer que afinal as pessoas estavam enganadas e já me disseram isto 2 vezes este ano. E eu começo a ficar com calos.
mas acredito que desta vez vai ser de vez. Desta vez vamos ter uma explicação. Francisco, e também para adiantar este tema e também para fazer essa comparação, acho que temos que mostrar as imagens de um lance polémico que a BTV mostrou dezenas de imagens, que é o lance com Seferovic na área, e depois comparar com o lance de Vinícius, que acabou num penalti para o Benfica com uma falta antes desse penalti, e por isso acho que podemos começar a mostrar essas imagens de uma dualidade de critérios muito diferente. Aqui estamos a ver uma imagem de um lance polémico neste jogo. Este é um lance... na primeira parte, em que o Benfica pede grande penalidade e o jogador fica caído no chão, e a transmissão da TV procura esclarecer os telespectadores através de uma, duas, vamos ver mais. três, esta é mais uma repetição deste lance com o Seferovic. 4, sempre ângulos diferentes, estamos a ter sempre ângulos diferentes. Convém dizer que é um lance que não foi assinalado de grande penalidade. Aqui vamos ter mais repetições ainda deste lance, certamente. Um lance com o Seferovic na área. Temos aqui uma quinta repetição, continuamos sempre através de câmaras diferentes. Julgo que aqui termina por aqui, mas assim, este lance, além da transmissão na velocidade normal, quando ele aconteceu, depois teve 22 repetições. Teve 9 repetições, teve 8 repetições na altura em que aconteceu e nos minutos a seguir. Depois teve mais 5 repetições no intervalo e teve mais 10 no final. Quantas repetições houve sobre a falta cometida pelo jogador Ferro sobre o avançado do Aves e do qual viria a resultar o penalti mal assinalado a favor do Benfica? Nenhuma. Este exemplo que acontece em todos os jogos da BTV, isto acontece variedíssimas vezes. Todos nós estamos recordados do Benfica-Porto, ainda no tempo do Nuno Espírito Santo, nosso treinador, que o Alex Telles é agredido pelo Samares numa linha de fundo e não deu nenhuma repetição para não mostrar também o que é que tinha acontecido. Portanto, isto acontece há muito tempo em Portugal. O que é que aconteceu até agora para impedir esta vigarice? Porque isto é uma vigarice. Isto mostra bem qual é o comportamento do Benfica perante o desporto. O comportamento do Benfica perante o desporto é esconder tudo o que seja comprometedor para o Benfica e procurar expor à sociedade tudo o que seja comprometedor para os adversários do Benfica, ou eventualmente comprometedor para os adversários do Benfica. É disso que se trata. E o que aconteceu na sexta-feira é, de facto, um fartar vilanagem. Porque o que é preciso é esclarecer, como nós ouvimos há pouco o Duarte Gomes a dizer, tivemos nós aqui que estar a antecipar, a ampliar a única imagem que existe, para tentar perceber, mas o Benfica tem os ângulos todos, mas não os mostra. E eu percebi logo que era falta, porque não deu repetições. Porque se não fosse falta, dava. Se o lance fosse a favor do Benfica, dava falta. Portanto, hoje em dia é muito fácil nós percebermos quando eles estão a vigarizar ou quando não estão a vigarizar. Quando é que eles estão a vigarizar? Quando não dão repetições. Quando dão muitas repetições e permite ver, nem precisamos estar muito atentos. Mas eles entraram em contradição. Reparemos nesse lance, e a manipulação é tão grande, porque as câmaras centram o assunto. No eventual contacto entre o Seferovic e o defensor do Aves. Mas alguém reparou no contacto que houve 3 ou 4 metros ao lado entre o Rubem Dias e o jogador do Aves? Sim. É que as pessoas estão a centrar-se e lá está a tal manipulação das imagens e o desafio as pessoas a olhar 3 a 4 metros ao lado. O que é que o Rubem Dias, antes da eventual falta sobre o Seferovic, que não nos custa admitir que é falta, e é falta, e eu não digo que é falta para penalti. Não é mais falta da do Rubem Dias em Guimarães. Isso aí depende do abraço e também do amor. Porque o problema é que no início da ação, reparemos, o Rubem Dias, para iniciar a sua ação, antes da eventual falta sobre o Seferovic, comete falta sobre o jogador do Aves. Portanto, até aqui há uma manipulação, porque várias repetições acabam por centralizar-se e focalizar o
Seferovic com o jogador do Aves. Quando 3 ou 4 metros ao lance, antes dessa infração, há uma infração do Rubem Dias que vai inviabilizar o eventual queixume do Benfica que está farto de agarrar este lance. A manipulação chega a este nível. O que o Benfica procura sempre passar, através depois do exército de cartilheiros que tem espalhados por toda os mídia, é que estas transmissões são feitas pelas mesmas empresas, pelas mesmas pessoas que fazem as transmissões no Sport TV, na RTP, na SIC, na TVI, etc, etc, etc. Podem ser as mesmas pessoas que estão lá nas câmaras, mas a realização não é. E eles mentem quando dizem que estão. Quando qualquer pessoa diz que é o mesmo operador, está a mentir. Não é o mesmo operador, está a mentir. A realização é do Benfica. E o Benfica, a realização é que conta. A realização, neste programa, o nosso realizador é que escolhe se está a ser focado, se está o Carlos a ser focado, o Miguel, o Pedro, se mete o vídeo A, o vídeo B. Portanto, estas coisas são assim. Portanto, quem está na realização é que escolhe que imagens é que o telespectador vê em casa. E, portanto, que o realizador dos jogos do Benfica é do Benfica e faz aquelas vigarices todas que toda a gente vê. E o que é extraordinário é que toda a gente vê que aquilo é vigarice e ninguém muda. Toda a gente aceita que é vigarice. Isto fica perplexo. Há quem queira passar uma imagem diferente e fala de Ricardo Rocha no programa Playoff que disse precisamente isto. Chega a ser... Deixa-me só ver este vídeo e já comentas a seguir. Vamos ver isso. O mesmo operador que faz os jogos do Benfica operador que faz os jogos do Benfica faz os jogos da Sport TV. Ricardo, Liga Nacional. É isto que Ricardo Rocha diz, que o mesmo operador faz a mesma coisa na TV. A única perspectiva que eu consigo ter aqui, simpática para com o Ricardo Rocha, é dizer que isto é uma opinião pueril. Eu não quero acreditar que o Ricardo Rocha nunca tenha visto uma transmissão da BTV. Em sessão de civil, ele sabe que não é a mesma coisa. E ele sabe que um jogo que haja no Estado de Dragão, no Estado de Alvalade, em Guimarães, em Braga, whatever, tem as repetições todas que é possível para nós esclarecermos. Às vezes nem conseguimos esclarecer, com muitos ângulos e não se consegue, mas existem. Não existe manipulação nenhuma no que vai chegar a casa. Nos jogos no Estado da Luz existe. Quando é que não existe? Quando é, por exemplo, na Liga dos Campeões, jogos que não têm nada, o jogo de hoje, que não é noutro canal, etc. Quando é na Benfica TV, há manipulação. E não podemos aceitar que um campeonato tenha transmissões manipuladas. Não podemos aceitar, não é razoável. Como dizia o Pedro, altera a percepção que se tem sobre a realidade. É errado. Mas e a Liga tem que fazer alguma coisa sobre isso. O Benfica o Benfica, a Benfica TV, o seu diretor, tinha uma boa oportunidade de demonstrar que estávamos todos enganados. As imagens não passaram durante a transmissão, não há problema. Entregámos-las depois. E aquelas imagens daquele lance davam-nos as imagens necessárias para analisar. A nós, não é necessariamente a nós. Aos analistas de arbitragem, passavam na própria BTV. Façam isso, não há problema nenhum. Enganaram-se durante a transmissão. Não conseguiram passar as imagens. Tudo bem, não há problema. Entreguem as imagens. Tem o azar dos Távoros de nunca conseguir passar os lances como nós para o Benfica. Não, isso não, exatamente. Agora, aqui há uma questão que é, eu lembro-me quando as transmissões do Benfica passaram para a BTV. E lembro-me o que é os auto-elogios que eles próprios faziam naquele momento. Que aquilo era muito bom, que era o melhor, que é a conversa do costume. Já Paladinos da verdade. Já do Benfica Play é a mesma coisa. É o primeiro, o melhor, é tudo, são tudo mais alguma coisa. E lembro-me de uma coisa que diziam nessa altura, que é que eles tinham 20 câmaras. 20 câmaras por jogo. Que mais ninguém em Portugal tinha 20 câmaras por jogo. Tinham câmaras de baliza, tinham isto e aquilo, e que eram melhores a transmitir do que quaisquer. Ora, se tem 20 câmaras, obviamente que um lance destes, que é onde está a bola, convém dizer isto, e convém dizer que a transmissão de um jogo de futebol é centrada na localização da bola, de certeza que tem mais uma imagem do que a Master, não é? Portanto, que entreguem essas imagens, porque elas existem, temos todos a certeza, qualquer pessoa que perceba minimamente disto sabe que essas imagens existem. Ora, a cartilha, e nós sabemos que a cartilha não só existiu como continua a existir, aliás, foi assumida esta semana
por um comentador do Benfica que disse: eu recebi a cartilha que me dizia para eu dizer determinada coisa, mas em relação a esta matéria específica eu decidi divergir do que a cartilha mandava. Ou seja, no resto está alinhado com a cartilha. Supõe-se que no resto está alinhado, mas, portanto, a cartilha existe e continua ativa, a cartilha tóxica, a cartilha mentirosa, a cartilha difamatória existe e continua ativa, e o que a cartilha há muito tempo manda dizer é isto que o Francisco disse, que é não há problema porque o operador é o mesmo, ou seja, as pessoas estão a filmar aqui são as mesmas que estão a filmar outros jogos, mas, obviamente, a realização não é a mesma, porque é aí que o Benfica resguarda o poder de decidir que imagens é que vai põe para o no ar, ar. claro. E é aí que está a manipulação. Escondendo aquilo que não quer que passe e passando de forma seletiva aquilo que quer que passe. E é a partir daí que se constrói uma narrativa alternativa relativamente aos factos, que é muito também a natureza da própria comunicação do Benfica, da pós-verdade, da criação de fake news, da manipulação da realidade, e foi isso que vimos também nestes jogos de futebol.